Boa noite, meus amores, seres infinitos. Como pode melhorar tudo isso? O que mais é possível? E o que mais é possível que eu penso que é impossível? E que se eu permitir as possibilidades, vai atualizar uma nova realidade, além dessa realidade. Quais são as pessoas do universo que requerem a minha energia hoje? Quais são as pessoas que escolhem ouvir o que eu tenho para dizer? Mostre o universo onde elas estão para mim, por favor. E o que mais é possível? Boa noite, meus amores. Eu vou dar um tempinho aqui, aguardando as pessoas chegarem. Hoje o tema da live é um tema muito interessante, que é tudo aquilo que você cria na sua vida. O seu ponto de vista cria a sua realidade e não o contrário. Não é a sua realidade que cria o seu ponto de vista. É o seu ponto de vista que cria a sua realidade. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, trazer essa consciência. É um exercício, como se você fosse para uma academia, sabe? Quando você vai para uma academia, você exercita os seus músculos. Quando você faz atividade física, você exercita os seus músculos. E quando você faz essa escolha de expandir a sua consciência, você está exercitando esse músculo da consciência para você expandir, para você fazer escolhas diferentes, para você perceber que tem algo muito além daquilo que você está escolhendo nesse momento. Então, como seria você fazer essa escolha, compartilhar com outras pessoas todo esse conhecimento que você está tendo acesso, os vídeos, você que vai assistir depois pelo YouTube, tem tido um resultado muito legal no YouTube. Eu ainda não faço os vídeos de forma paralela, não seria bem paralela a palavra, não me veio a palavra correta nesse momento. Ao mesmo tempo, tá? No Insta e no YouTube, eu acabo subindo o vídeo depois. E muitas pessoas têm acompanhado, recebo feedbacks sobre essas lives que eu tenho feito às terças-feiras e eu fico muito feliz com esse, essa possibilidade de ser onda, essa possibilidade de levar informação para as pessoas, de levar consciência, sabe? De despertar a consciência, porque comigo aconteceu também da mesma forma. Então, eu tive acesso à física quântica no ano de 2018 e fui garimpando aí vídeos e facilitadores e treinadores e a gente vai tendo uma expansão muito grande. E com Access também é a mesma coisa, eu tenho aprendido muito, eu tenho pessoas que eu considero como meus mestres em Access. Naturalmente, claro que sempre os principais são Gary Douglas e Dan Heer, Simone Milazas, porque eles trazem uma consciência assim fenomenal com relação a tudo que a gente aprende em Access. E os facilitadores vão multiplicando tudo isso, não é? E muitas pessoas hoje estão falando sobre isso. Então isso é muito interessante. Inclusive no meu Instagram, muitas pessoas têm chegado, Mary, mas é algoritmo, não tem problema. Mas é a ressonância. Quando você está num determinado espaço, você entra em ressonância com a frequência que aquele espaço tem. E aí você começa a se conectar com tudo aquilo que faz parte daquela mesma vibração, daquela mesma frequência.
E aí meio que já entra até no nosso assunto, né? Da questão do ponto de vista. Deixa eu só colocar aqui pelo computador. Hoje meu computador tá uma bênção, como pode melhorar? Tá uma belezinha de lento. Deixa eu só atualizar aqui. Tá, agora sim. Então, gente, independente de ter ou não pessoas nesse momento, independente de ter pessoas aqui assistindo agora no início, eu farei aqui a minha parte, porque eu sei que depois esse vídeo fica disponível, que pessoas acabam assistindo, como eu falei para vocês, acabam assistindo aqui pelo Insta, acabam assistindo pelo YouTube. E aí eu já comentei uma vez com vocês e me lembro dessa fala do Dr. Peter Liu, acho que eu falei num vídeo aqui, numa live, em que ele fala sobre os vídeos que ele gravava no início. O Dr. Peter Liu, ele é da medicina chinesa, né, acupuntura, e é de Campinas, e ele, no início, o desejo dele era contribuir, compartilhar o conhecimento que ele tem com outras pessoas. Inclusive, ele foi incentivado pela filha a fazer isso, porque ela falou, né, ela percebeu que ele tinha essa facilidade de compartilhar, e aí ela sugeriu que ele fizesse vídeos. E ele hoje tem um canal assim, com muitos e muitos seguidores, muitos inscritos lá no canal do YouTube, e ele realmente é muita contribuição. Eu acabo assistindo muitos vídeos do Dr. Peter Liu, fala muitas questões sobre saúde bem interessantes. Então ele falou em um dos vídeos que no início ele gravava somente para ele, era só para ele, porque ele não tinha pessoas inscritas, né? Ele era pouco conhecido. E com o tempo é que as pessoas foram chegando, foram conhecendo o trabalho dele, e hoje ele realmente tem muitos inscritos lá no canal. Então, gente, é assim que funciona, tá? Eu vou iniciar aqui a abordagem, tá? Na medida em que as pessoas chegarem, a gente vai conversando e eu volto em algum item, se for o caso, tá? Mas desistir jamais. E o que mais é possível? E o que mais é possível, universo? Como pode melhorar? Como pode melhorar tudo isso? Gente, então, o que eu tenho para falar hoje para vocês? Essa questão do ponto de vista criar a sua realidade é algo tão verdadeiro e tão sério, e que a gente não tem noção muitas vezes. Quando você não está conectado com essa consciência, você não percebe que é você, que são os seus pontos de vista que criam toda a sua realidade. E o que significa isso? Significa que tudo aquilo que você tem como verdade, tudo aquilo que você acredita desde sempre, que tem que ser daquele jeito, que tem uma forma e estrutura para tudo, que as coisas têm que acontecer de uma determinada maneira e que não pode mudar, que só é daquele jeito. E aí você fica dentro de uma caixinha, você fica preso ali naquelas situações e criando mais daquilo na sua vida. Eu tenho um vídeo no YouTube cujo título é A Lei da Correspondência. Tem uma playlist lá bem bacana que fala sobre algumas das leis universais, e a lei da correspondência é uma lei que dá para a gente utilizar aqui para fazer um paralelo. A lei da correspondência, ela diz assim como em cima, assim como embaixo, assim como dentro, assim como fora.
E aí eu me lembro sempre da árvore da vida, né? Porque na árvore da vida a gente vê aquela copa muito grande e a gente vê as raízes que acompanham a copa da árvore, né? Na verdade, a gente não vê as raízes, mas a gente sabe que as raízes estão debaixo da terra na mesma proporção. Então, assim como em cima, assim como embaixo. E essa questão do ponto de vista criar a sua realidade é exatamente isso. Tudo aquilo que você tem como verdade, tudo aquilo que você comprou, muitas vezes que foi colocado lá na infância para você, e você tem aquilo como verdade, e você projeta aquilo para o mundo, é aquilo que você tem como sua realidade. E muitas vezes você não acredita que existem outras possibilidades. Você não consegue perceber que existem outras formas de escolher. Por exemplo, quando você pensa em dinheiro, que é muitas vezes a questão de muitas pessoas, a escassez financeira, né, no caso. Então, quantas vezes que lá na sua infância você ouviu dos seus pais, das pessoas que estavam ao seu redor, de que ganhar dinheiro é muito difícil, de que dinheiro não dá em árvore, e que você ia ao mercado com a sua mãe e sua mãe falava assim, não pede nada porque eu não tenho dinheiro. Então, essas coisas, elas ficam armazenadas lá na nossa mente inconsciente. Elas ficam armazenadas e você tem isso como verdade. E você leva isso para a vida inteira. Mas você não percebe que você funciona desse jeito a partir dessas crenças, a partir dessas limitações, a partir dessas coisas que foram colocadas na sua cabeça. E muitas vezes a criança não entende. Ela vê algumas situações, mas ela não consegue entender. Ah, tá, mas é difícil. Tá, ela vai acreditar que mas às vezes ela vê a mãe comprando de repente uma outra coisa, vai, sei lá, à feira e compra frutas, compra verdura. E a criança não consegue entender, porque fala, mas se não tem dinheiro, como que ela tá comprando isso? Mas tudo bem, então não tem dinheiro. Tá, não tem dinheiro porque eu quero, né? Ok, não tem dinheiro para minha boneca, não tem dinheiro para o meu carrinho, não tem dinheiro para o meu algodão doce, para o meu sorvete. E aí, você acaba tendo aquilo como realidade que para você não tem mesmo, né? Não, acaba não tendo dinheiro. Então, gente, essa é uma consciência que é muito interessante. E isso parece que não, mas na nossa vida adulta, isso reflete de uma forma que é muitas vezes devastadora. Porque você tem tantas crenças limitantes e você acredita que só funciona daquele jeito. Voltando a essa questão financeira, quando você, por exemplo, acredita que só existe uma única forma de você ganhar dinheiro, que você não consegue perceber que existem infinitas possibilidades de fontes de renda. E aí você às vezes passa uma vida inteira infeliz dentro de um trabalho porque você acredita que é só daquela forma. De repente você se formou em algo, você estudou, você ralou pra caramba e você acredita que é só aquela forma, aquela fonte que vai trazer dinheiro para sua vida. E você passa a vida inteira trabalhando naquilo e você não se abre para infinitas possibilidades. O seu ponto de vista cria a sua realidade, percebe? Então, se você acredita que só existe esse meio para você, disponível e possível para você ganhar dinheiro, você só vai ficar criando essa mesma realidade. E é muito interessante porque, assim, tem coisas que nós temos como crenças e que você vai criando mais daquilo na sua vida e essas coisas vão aparecendo, os acontecimentos, os eventos, eles vão acontecendo com determinadas variações. Então, assim, é mais do mesmo, então as coisas não se repetem exatamente da mesma forma, mas você tem, você tem variações daquela mesma situação.
Então, gente, o seu ponto de vista cria a sua realidade, sim. Quando você pensa sobre relacionamento, por exemplo, quando você pensa sobre relacionamento e você de repente é uma pessoa que é, passou por determinadas situações, que viveu determinadas realidades, experiências, e aí você começa a dizer que, por exemplo, mulheres, né, começam a dizer que, todo homem é igual, homem não presta mesmo, eles são todos iguais. Enfim, se você tem isso como verdade na sua vida, você vai continuar reproduzindo esse tipo de relacionamento na sua vida, relacionamentos abusivos, né? Então, o seu ponto de vista vai criando a sua realidade e você vai criando mais e mais daquilo, mais e mais daquilo. Por quê? Porque você está no mesmo espaço, com uma mesma vibração. Então, é uma mesma energia, uma mesma vibração e que vai sempre se alinhar com eventos e circunstâncias que têm a mesma vibração. Não tem como ser diferente. Então, quando a gente vê essa frase, né, em Axis, o seu ponto de vista cria a sua realidade e não a sua realidade cria o seu ponto de vista, é realmente muito interessante para se fazer uma reflexão sobre isso. Então, pense com carinho, olhe para tudo aquilo que você tem como ponto de vista fixo e começa a pensar e perceber outras possibilidades que existem dentro desse mesmo espaço. Escolhas diferentes que você pode fazer numa mesma situação. Isso, gente, é estar na presença. Muitas vezes a gente fala tanto sobre meditação e as pessoas se assustam porque acreditam que meditação é algo que você tem que ficar lá, paradinho, né? Quietinho, no silêncio. E todo mundo sabe que vem um turbilhão de pensamentos bombando na nossa mente o tempo inteiro. E aí a pessoa às vezes desiste nos primeiros dias, porque nos primeiros 5 minutos ela já não consegue controlar tudo isso. O estar e a meditação é estar na presença, né? E esse estar na presença é isso também. Quando você começa a olhar para você, quando você começa a se perceber e você começa a perceber da forma que você está funcionando, isso é estar na presença. Então, você começa a olhar para determinadas coisas, a determinadas crenças que você tem, aí você, opa, peraí, mas aqui dá para ser diferente, aqui dá para criar diferente. E aí você começa também a utilizar ferramentas. Gente, a utilização de ferramentas, eu sempre falo aqui para vocês, quem tem o conhecimento do enunciado aclarador de Axis, quem já fez uma classe de Axis, seja de barras, de facelift energético, de o fundamento, apesar que para fazer o fundamento você tem o pré-requisito, parece que de uma classe de barras, né? Mas enfim, quando você tem conhecimento do enunciado aclarador, você vai destruindo e descriando tudo isso com o enunciado aclarador. Meire, ok, mas eu não tenho enunciado aclarador, e aí, não vou destruir e descriar tudo isso? Vai. Você pode simplesmente, quando você tem contato com essa crença, com essa informação, e você percebe que isso existe, que faz parte ali até então do seu espaço, quando você tem essa percepção, você faz uma respiração, se conecta com o Criador, pede a Ele para dissolver, transmutar. Imagine a chama violeta dissolvendo e transmutando tudo aquilo. Eu gosto, mesmo eu hoje estando muito conectada com Axis, eu gosto muito desse trabalho com a chama violeta de São Germain, Mestra Portia. Então, a gente vai destruindo e descriando tudo isso também com a chama violeta. Se você não tiver o conhecimento do enunciado aclarador, não tem problema. Vai transmutando tudo isso com o Ho'oponopono, por exemplo. Falei isso para vocês numa outra oportunidade também, que é utilizar as 4 frases, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata.
E aí você vai destruindo e descriando. Então tome consciência disso, né? Por exemplo, se você percebe que você tem escassez financeira, e aí você percebe que vários pensamentos que você tem muitos julgamentos, você tem muitos pontos de vista fixos com relação a dinheiro. Como eu falei, que é difícil de ganhar, que é difícil de você ter, que é difícil, enfim, que dinheiro tem que ser suado, que não existem outras possibilidades, que o país está indo de mal a pior mesmo, sabe? Todo esse tipo de crença com relação à escassez, você vai criando mais e mais na sua vida. O seu ponto de vista cria a sua realidade. É o seu ponto de vista sobre essas coisas. Então, quando você. Gente, independente de noticiário, independente disso, se você se colocar num outro espaço, você cria outras coisas na sua vida. E aí, antes de concluir essa parte, eu vou falar uma situação bem interessante para vocês. Boa noite, seja bem-vindo. Então, quando você. Eu tive uma experiência assim, e que foi muito interessante, né? Sem conhecer todas essas ferramentas, eu já de uma certa forma fazia, sem saber, sem ter a clareza, já fazia isso de dissolver e transmutar lá atrás, no passado, alguns anos atrás. Eu me lembro perfeitamente de uma situação que cabe bastante aqui como exemplo, que quando eu morava em São Paulo, eu estava pleiteando uma remoção para a cidade do interior, onde eu moro hoje. Eu sou funcionária pública do estado, então eu estava pleiteando uma remoção. E eu me lembro de um colega meu, lá dessa mesma escola em que eu trabalhava, e que ele morava no interior também. E uma vez ele me disse assim: Ah, mas para você conseguir uma remoção para o interior, nossa, a pessoa tem que morrer uma pessoa lá para você ter o cargo. E aí, em pensamento, eu na hora falei assim: "Ah, é para você, porque para mim não". Em pensamento eu falei isso. E gente, foi tão interessante porque eu vim pro interior no ano de 2015 e quando foi no ano de 2016, eu consegui a remoção. E foi bem interessante, porque na hora eu lembrei dessa pessoa, lembrei muito dessa pessoa. Legal. Na hora eu me lembrei dessa pessoa, porque eu falei, tá vendo como o ponto de vista da gente cria a nossa realidade? E é verdade mesmo, porque assim, o ponto de vista que ele tinha é que eu nunca ia conseguir. é, uma remoção para uma cidade do interior, porque tinha que morrer um professor para conseguir a remoção. E no segundo ano que eu estava aqui, quando eu entrei no concurso de remoção, eu consegui a remoção. Então percebe que é tudo ponto de vista que a gente tem sobre as coisas. Então, quando você vai criando determinadas situações, circunstâncias, realidades, a gente. Você viu a pessoa falar isso? Já viu a pessoa falar isso? Então, exatamente isso. Então, a gente vai criando umas coisas assim muito interessantes, né, na nossa vida. E quando você tem a consciência, o despertar, aí você começa a perceber que tudo é você que cria, que tudo é criação sua, percebe? Então, hoje eu uso muito enunciado aclarador quando eu percebo que eu tô nos espaços meio esquisitos aí, né, que eu chamo de espaços interessantes e que acabam trazendo de uma certa forma bastante aprendizado para a gente, mas quando você está na presença, você acaba tendo muita consciência de você começar a destruir tudo isso. Então, como seria nesse momento você, se é uma questão, por exemplo, de escassez financeira, como seria agora você olhar para tudo isso, né, que te impede de ser a prosperidade, de ser a abundância e acolher tudo isso em primeiro lugar, né, gente?
É sempre acolher, isso eu sempre falo, é acolher tudo isso, ok, eu te vejo, mas eu escolho outra realidade. Então vamos destruir e descriar tudo isso agora? Sim. E aí você faz o enunciado aclarador, você faz um Ho'oponopono, você se conecta com a chama violeta. O interessante é você perceber esses espaços, espaços de escassez, todos os pontos de vista que você tem fixos sobre as coisas. E mais, tem ponto de vista que você compra do outro também. Então, quando você está vivendo uma determinada situação, presta atenção se você não está comprando ponto de vista da tua família, se você não está comprando ponto de vista dos teus amigos, se você não está comprando ponto de vista das pessoas que estão ali, que vivem, que convivem com você. Porque quando você compra ponto de vista de outras pessoas também, você passa a criar aquela realidade. Então, o seu ponto de vista cria a sua realidade. Você acaba tendo o ponto de vista da pessoa como seu ponto de vista, né? Então, de repente, a pessoa chega para você, sei lá, e começa a falar. Vamos pensar numa situação de trabalho, por exemplo, né? Aí alguém chega e começa a falar assim para você: Nossa, mas olha, o nosso chefe tá muito difícil, hein? Nossa, mas que pessoa difícil de lidar. Nossa, ó, não tem conexão, não tem compreensão, não tem diálogo, não tem. E aí, de repente, você nem tem aquela opinião. E aí você começa a comprar aquilo. Você começa a comprar aquilo sobre a pessoa, você começa a comprar aquilo. E aí, de repente, você tá naquela energia, naquela vibração também. E aí você começa a criar umas situações interessantes na sua vida com o teu chefe. Entende? Então, gente, é muito interessante essa questão, como é legal a gente se observar, como é legal a gente ter essa tomada de consciência e começar a olhar para as nossas criações, porque é aquela história, né? Toda merda que você vive foi você que criou. E as pessoas não aceitam isso, né? Quem não tá nessa pegada dessa expansão e não tem a autorresponsabilidade, essas pessoas elas não aceitam que elas criam a própria realidade. E não existe castigo de Deus. Não existe universo que está contra você. Não existe nada disso. Existe somente a tua vibração. Existe somente as tuas crenças, os teus pontos de vista. Inclusive, em Access, a gente acaba tendo uma... Oi, Michele, tudo bem? Boa noite. Em Access a gente tem, em barras, né, na verdade, quando você recebe uma sessão de barras de Access, esses pontos, né, os 32 pontos que nós temos na cabeça, eles são ao redor da cabeça, eles são tocados levemente, né, pelo praticante de barras de Access, e todas essas energias, elas vão sendo dissipadas. Por isso que é muito legal, né, receber barras, correr suas barras. Cá tá falando aqui, muito difícil, né? Você pegar um problema do outro para você. Eu acredito que tudo depende de você. Verdade, tudo depende da gente mesmo. Mas tem muita gente que faz isso, né? Que acaba comprando aí o ponto de vista de outras pessoas. Então, tem gente chegando agora. Boa noite para quem está chegando agora. Eu estou falando aqui sobre a questão do ponto de vista que cria a nossa realidade. E aí nós vamos criando situações, nós vamos criando realidades que não são muito interessantes. E às vezes a gente passa a vida inteira patinando em alguma coisa e a gente não consegue sair daquilo, né? Mas quando você começa a perceber, como eu falei, quando você começa a despertar a consciência, quando você começa a ter a autorresponsabilidade de compreender que realmente é tudo criação nossa, aí você começa a ganhar novos espaços, você começa a escolher diferente.
Ana, és tu? Tudo bom? Agora sim, né? Porque eu vi aqui pelo nome, né? Pela identificação aqui no Insta, não dava para saber que é você. Gratidão, viu, Ana Cristina, por sempre compartilhar as lives. Eu fico super agradecida aí acompanhar essa minha jornada e é muito gostoso ter você aqui, viu? Gratidão mesmo. Então, gente, é isso. Trazer essa consciência, né? Isso é muito importante. Tá bastante calor aqui, gente. Tô derretendo. Então, trazer essa consciência é muito importante para que você possa fluir, possa dissolver tudo isso que existe. Se você tiver a oportunidade de correr as suas barras, faça isso, porque receber as sessões de barras de Axis, gente, é libertador. Existem muitos pontos, inclusive eu falei aqui da questão do dinheiro, né? Existe um dos pontos na nossa cabeça que é um ponto que está ligado, relacionado com dinheiro. Ele é o ponto do dinheiro, tá? E quando você começa a receber as barras, né? Quando você se permite isso, você acaba liberando, como eu falei, né, há pouco, essas energias, essas crenças limitantes, e você começa a perceber outros espaços e outras oportunidades de escolha. Porque vamos combinar que o universo, ele é feito de infinitas possibilidades. E nós é que escolhemos o que nós escolhemos. Isso que é muito interessante, porque o universo, ele tá louco para entregar aquilo que você pede. Peça e receberás. Eu fiz uma live recentemente falando sobre isso, mas esse peça e receberás não é você ficar aqui na escassez. Ah, eu quero. Não. É essa conexão de você trazer uma consciência e perceber que existem outras possibilidades de escolha e você faz isso através das perguntas também. Então, esse pedir você pode fazer através de perguntas. Universo, como seria eu viver uma vida abundante e próspera? Como seria ser a energia do dinheiro? Ei, universo, como ser dinheiro? Como ser a energia do dinheiro? E aí, quando você começa a fazer essas perguntas e você libera para o universo, você começa a criar outra realidade. Porque o que acontece? Você acaba acessando as infinitas possibilidades que existem no universo para você criar diferente, entende? E aí você está saindo daquele ponto de vista fixo que só pode ser de uma determinada forma, percebe? Hoje eu vejo, gente, muitas pessoas, e eu tô tendo contato pessoal, inclusive, com pessoas que trabalham em multinacional, para vocês terem uma ideia, aqui na cidade, inclusive, e que estão recebendo um chamado, e um chamado tão lindo, e esse chamado tem a ver com lidar com pessoas, com trabalhar com pessoas, com trabalhar com consciências, com ser a onda para despertar consciência nas pessoas. E essas pessoas, elas estão se desligando do mundo corporativo para trabalhar como terapeutas, se desligando de uma multinacional. Aí esses dias, nada é por acaso, né? Eu me deparei com um vídeo do Bruno Gimenez, inclusive se vocês buscarem aí no Insta dele, vocês vão ver esse vídeo. Ele entrevistando um procurador federal, que pelo que eu percebi já se conhecem há bastante tempo, e ele falando da jornada dele com relação a essa questão, que ele ganhava 402 mil reais apenas por ano. Como pode melhorar, né, gente? E ele desistiu, sabe? Ele levou um tempo, ele demorou 3 anos para assinar a carta dele de demissão, ou seja, de pedir a exoneração, né? Porque é funcionário público, então de pedir a exoneração dele. E ele demorou 3 anos, porque ele tinha muitos pontos de vista, né?
É exatamente isso. Então lá eles usam uma outra linguagem, porque ele não tá em Access, né? Então é toda a linguagem do trabalho que é feito por ele, que é super valioso também, com todo o conhecimento que ele tem, né? Com relação a essas questões todas, inclusive a financeira. E aí ele tem vários outros caminhos lá e ferramentas. E aí eu achei muito interessante, porque eu falei, uau, é exatamente isso que eu tenho visto. E aí eu me deparei com essa questão. Então, assim, ele tinha muitos pontos de vista que ele era uma pessoa super bem sucedida, né, provavelmente, e que tinha um mega de um salário e que ele não faria isso, jamais, né? Porque medo, né? Isso, ponto de vista. Medo por isso ou por aquilo independe do que seja, mas acaba sendo tudo ponto de vista. E foi muito interessante, né? Porque ele acabou, não sei o que ele faz, tá? Mas o que ele escolheu, mas ele realmente, ele assinou a exoneração dele, né? No finalzinho do ano de 2019. É bem interessante, né? Essa história. Ah, obrigada, Ana. Gratidão. Gente, então é isso. É, pouquíssimas pessoas na live hoje, pouquíssimas mesmo, mas não tem problema. Eu, sabe, tenho esse chamado, esse desejo realmente de compartilhar, essa escolha, muito mais do que desejo. Porque desejar você pode desejar e ficar ali quietinho, né? Eu tenho essa escolha. Então a minha escolha é estar aqui, é compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido e um pouco do que eu tenho vivido e o que eu tenho aplicado na minha vida. E eu só posso dizer que tem trazido muitos resultados. Inclusive, eu até hoje estava pensando na possibilidade de fazer um encontro, vou propor um encontro, não sei quando ainda, é uma ideia que veio de propor um encontro pelo Zoom, porque pelo Zoom aí eu deixo gravado, depois eu disponibilizo no YouTube e tudo mais, e a gente tem um bate-papo solto, uma conversa bacana, para trazer algumas consciências, né, para ter uma troca, porque eu sempre acabo aprendendo também bastante. E num espaço como o Zoom, por exemplo, a gente acaba tendo a oportunidade das pessoas participarem, habilitando seus microfones, falando ali também. E assim, achei super expansivo. Para mim, expandiu bastante quando eu pensei na ideia. Vou amadurecer essa ideia, vou fazer as perguntas, porque hoje eu respeito muito essa questão de fazer as perguntas para o meu corpo, se isso é contribuição, se isso é expansão, se isso vai criar mais. Né? Eu tenho feito muito isso, eu estou muito nessa vibe e isso tem trazido muitas alegrias para mim. Olha só que interessante, né? Eu tô aqui com uma água de coco aqui do lado. E essa água de coco é o resultado dessa conversa, dessa conexão que eu tenho feito com o meu corpo, é, porque eu fui hoje à tarde, eu estava sentindo a necessidade de algo, mas não sabia o que eu queria ingerir. E aí eu fui no Oba, que é aqui pertinho. Aliás, antes de ir, eu perguntei pro meu corpo, né, se ele queria, porque assim, me veio na mente água de coco, isso que é muito legal, porque o corpo me traz a informação. E aí eu perguntei para saber se era certeza que ele queria água de coco, e ele falou que sim. Nossa, mas eu me acabei, né? Tô com essa garrafinha aqui que tá uma delícia, que eu já molho o bico aqui, mas eu já tomei uns 2 copos de água de coco. E aí eu perguntei primeiro para ele se ele queria água de coco ou não, e ele falou que sim. E aí eu fui e peguei, deliciosamente. E o interessante é que eu me deparei. Ah, eu perguntei também se ele queria. Aí me veio beterraba. E eu tomava, alguns anos atrás, toda manhã, um suco de laranja, maçã, cenoura e beterraba. E sustentava bastante. E aí eu perguntei se ele queria novamente tomar esse suco. Ele falou que sim. E aí quando eu chego no Oba, eu me deparei com uma garrafinha como essa, de um suco na cor da beterraba. E aí, a hora que eu olhei, eu falei, nossa, beterraba, deve ser laranja com beterraba. Quando eu olhei, era laranja com pitaia, mas a cor é muito parecida. E aí eu perguntei pra ele se ele queria o laranja com pitaia, ele disse que não. E aí eu trouxe só água de coco. Então, gente, como pode melhorar, né?
agradecer aí essa oportunidade dessa conexão com o corpo, de poder perceber a consciência que ele tem, toda a sabedoria que ele traz. E quando você tem essa conexão, você cria grandezas na sua vida também. Então é isso, meus amores. Eu acho que eu consegui passar aquilo que estava previsto aqui no nosso tema da live, né? Então, o seu ponto de vista cria a sua realidade, não é o contrário, não é a sua realidade que cria o seu ponto de vista. Eu penso que o que eu trouxe deva ter sido contribuição, espero que sim. E se você gostou da live, compartilha aí com outras pessoas. Eu sempre subo o vídeo para o YouTube depois, então quem encontrar mais facilidade pelo YouTube, compartilha o vídeo com outras pessoas para que a gente seja onda, para que outras pessoas também saibam mais sobre isso e a gente tenha esse despertar de consciência no planeta, né? Para que a gente consiga construir um futuro melhor, para que a gente consiga construir um presente melhor também. Tá bom, meus amores? Muita gratidão. Ana, muita gratidão, viu, pelos compartilhamentos. Fico muito feliz pela sua presença aqui e quem está presente também. E quem vai ver o vídeo depois, também fico muito feliz. Não esqueçam de deixar o like de vocês, dar o joinha aí, porque acaba mostrando relevância também, né, para quando estiver lá no YouTube, mas aqui pelo Instagram também vocês podem compartilhar aí, né, pelo direct, né? Manda lá o aviãozinho para a galera aí que vocês acreditam que possa ser contribuição, tá bom? Então, meus amores, muita, muita, muita gratidão. E a gente se vê. Isso é o começo, né? Que legal, Ana. É isso aí, acompanha, busca, faz pesquisas aí que você vai expandir bastante, tá bom? Gratidão. Um beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau.